Olá, boa tarde. Há 10 anos foi sancionada a Lei Maria da Penha, que tornou crime a violência doméstica no Brasil e criou mecanismos de punição ao agressor e proteção à vítima. Ainda assim, todos os dias, 400 mulheres são atendidas nos serviços públicos de saúde, vítimas de agressões físicas. Apanhei no rosto, apanhei nos braços, porque procurei proteger o corpo do meu filho no momento da agressão. Ainda com medo do ex-marido, essa mulher prefere não se identificar. Depois das agressões, ela buscou ajuda. A equipe da Delegacia da Mulher é incrível. Eu fui atendida muito bem. Mas, em geral, o atendimento nas delegacias de defesa da mulher está longe do ideal. 10 anos depois da criação da Lei Maria da Penha, as vítimas de violência doméstica ainda sofrem preconceito e dificuldades para registrar um boletim de ocorrência. As DDMs não funcionam 24 horas e fecham aos finais de semana e feriados. Além disso, apenas 447 cidades brasileiras têm uma delegacia especializada na mulher. E o principal, falta capacitação profissional. As entidades de defesa da mulher são contrárias ao projeto de lei em discussão no Congresso Nacional, que autoriza delegados de polícia a concederem medidas protetivas às vítimas de violência na própria delegacia. Hoje, essas medidas só podem ser autorizadas por um juiz. O problema são esses profissionais, não é a lei. Se a lei fosse aplicada, os índices de violência certamente diminuiriam. Em sessão na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, a presidente da Comissão Nacional da Mulher, Silvia Renata de Araújo, afirmou que o projeto traz maior eficácia para a proteção das vítimas de violência doméstica. A gente, nas delegacias de polícia, é quem vê as mulheres chegando, chorando, gritando e sangrando. E quando elas saem de lá, o máximo que nós temos hoje para entregar a elas é uma folha de papel. E para falar sobre os 10 anos da Lei Maria da Penha, recebemos a advogada Maria Silvia Oliveira, presidente do GUELE10, Instituto da Mulher Negra, e a promotora de Justiça Valéria Scaranci, coordenadora estadual do Núcleo de Gênero do Ministério Público. Participe da nossa conversa, você pode mandar perguntas, comentários pelo Facebook e pelo Twitter, os endereços estão na sua tela. Boa tarde. Boa tarde. Obrigada pela presença. Obrigada pelo convite. Nós vimos aí a reportagem mostrando que a lei pode sofrer mudanças, né? Completa agora 10 anos. Mas antes de falarmos sobre isso, vamos falar das conquistas. Qual foi a principal que ela trouxe ao longo desses 10 anos? A Lei Maria da Penha é uma lei de proteção integral. Ela instaurou no nosso país um sistema de proteção às mulheres. Até essa lei, não existia no Brasil a previsão de medidas protetivas, por exemplo, afastamento do agressor, proibição de contato. Uma outra questão muito relevante foi a referência a gênero, essa conquista cultural e histórica dessa categoria de gênero que a Lei Maria da Penha menciona expressamente. Doutora Maria Silvia. Nós temos aqui, em São Paulo, especificamente, né, o aumento das delegacias de atendimento às mulheres. Hoje nós temos 8 varas especializadas em São Paulo, fora os anexos, né, no estado. Então, eu acredito que esse aumento de equipamentos, né, de órgãos para o atendimento a essas vítimas, essas mulheres em situação de violência, é uma conquista. Agora, os números de violência contra a mulher ainda chamam muita atenção, né? Tem vários deles aqui, só para a gente ter uma ideia aqui, 43% das mulheres no Brasil já sofreram ou sofrerão alguma violência ao longo da vida, né? De que forma, né, chamar a atenção da sociedade para isso? De que esses números, essa violência contra a mulher atinge, sim, toda a sociedade, não apenas a mulher que é vítima de agressão? Sim. A violência contra a mulher, ela atinge pessoas de todas as classes sociais, níveis de instrução, está em todos os lugares, né? Bem próxima da gente mesmo. E o Brasil é um dos países que mais mata mulheres. Hoje, o Brasil está em 5º lugar no ranking mundial de morte de mulheres. Aqui morre uma mulher nas mãos do seu parceiro ou de alguém conhecido a cada 1h30. Nós temos 527 mil estupros por ano. Só 10% noticiados à polícia, um estupro a cada 12 segundos. Mas se essa violência está tão presente, o que pode ser feito? Inicialmente, um olhar diferenciado, compreender a violência contra a mulher, entender quem é a vítima, quem é o autor da violência e por que a mulher se retrata. Por que acontece essa situação em todos os lares, em todas as famílias, de todas as origens? Eu acredito e eu sempre digo que a educação é o melhor remédio, não é,
para essa cultura da violência que nós sofremos no Brasil. Né? Sim, com certeza. Então, a educação para o gênero, né, nas escolas, que infelizmente foi tirado do Plano Nacional de Educação, a educação contra o racismo, a educação contra todas as formas de discriminação, ainda acredito seja o melhor remédio para nós acabarmos com a violência que graça sobre as mulheres e as mulheres negras, né, que são, conforme o mapa da violência, os maiores vítimas da violência doméstica no país. Agora, né, quando falamos sobre esse assunto, há tanto tempo, né, sempre, né, acabamos falando da questão da educação. E, no entanto, por que a gente tem que voltar a falar disso? Por que avançamos tão pouco nesse sentido, doutora Valéria? Então, embora conste a Lei Maria da Penha como currículo mínimo, abordagem em todos os níveis de ensino da questão de gênero, discriminação racial e a previsão de campanhas de conscientização e de prevenção, a verdade é que ainda há uma resistência, uma falta de conhecimento quanto ao que é gênero. Mas para se enfrentar a violência contra a mulher, nós temos que mudar o olhar e entender qual a raiz dessa violência. O machismo, o sentimento de posse, a revitimização que atinge as mulheres que insistem, que noticiam a violência contra a mulher. E só uma mudança de mentalidade, e aí é o papel da educação tão fundamental, é que vai importar no futuro, numa redução dos índices, como muito bem lembrado. Vou chamar agora aqui um depoimento muito importante que a repórter Ellen Schelzer, da TV O Povo de Fortaleza, conversou com a farmacêutica Maria da Penha, a mulher que deu nome à lei que completa agora 10 anos. E ela lembrou que a lei é fruto de anos de luta por justiça. E a gente acredita que é uma questão de cultura. A cultura machista faz com que essa condição de criar as políticas públicas, né, para atender seja uma coisa que não é levada a sério pela maioria dos gestores públicos. Houve uma conscientização maior de homens da importância deles estarem com as mulheres lutando pela implementação, porque, nesse caso, eles estão pensando em garantir um futuro sem violência para suas filhas, suas netas e outros parentes, né? Pois é, né? E combater a violência contra a mulher virou, de fato, a luta da Maria da Penha, né? Só relembrando aqui a história dela, ela era casada, mãe de 3 filhas. Em 1983, ela acordou com um tiro nas costas, que a deixou paraplégica. E, na época, o marido disse ali que se tratava de um assalto, e depois ela descobriu que não, ele foi o autor. Mandante, né? O autor do próprio tiro, né? Quer dizer, é um exemplo que mostra o que acontece na maioria das vezes também, né? O agressor está dentro de casa. Dentro de casa. Dentro de casa. Os índices mostram, né, que são os companheiros, ex-companheiros, maridos, namorados que estão cometendo esse tipo de violência contra as mulheres, pessoas nas quais essas mulheres confiam, né? Elas acham que estão seguras dentro de casa, dentro do lar, mas, infelizmente, na grande maioria das vezes, não é verdade. Isso é muito relevante, porque o lugar mais perigoso para uma mulher hoje, no Brasil, é a sua própria casa. Deve ser um local de amor, um local de convivência. E os índices de feminicídio, os índices de crimes sexuais apontam que esses crimes são praticados, em regra, por pessoas conhecidas. E que a violência se estabelece como um padrão de comportamento, como um padrão de relacionamento, que cada vez mais aumenta o índice dessa violência, a gravidade dessa violência. E quanto maior a intensidade da violência, menor a possibilidade de reação da vítima. Exatamente. O que a gente percebe é que muitas vezes são casos reincidentes, a mulher não faz a denúncia e o que é pior, muitas vezes ainda mantém esse relacionamento, não é verdade? Por que isso acontece? Olha, eu creio que a gente tem também um problema aqui de acesso à justiça, né? Inclusive tem um documento eu não sei se eu vou falar a palavra certa, mas do CEDAW, né? CEDAW, isso. Que é a número 33, que recomenda que o Estado brasileiro adote ações que permitam que essas mulheres tenham um melhor acesso à justiça, né? Por exemplo, no caso das mulheres negras, né? Nós estamos falando aqui de acesso à justiça e que eu creio que tem uma ligação estrita com a questão da justiça social, né? Então, problemas econômicos,
problemas socioculturais, problemas até psicológicos mesmo, porque essas mulheres, elas vêm no judiciário, vêm na delegacia de polícia, elas têm uma timidez de estarem nesses locais, né? São locais muito formais, as pessoas têm medo de levar as suas demandas e para as mulheres negras, para a população negra de uma forma geral, a gente vê delegacia, Ministério Público, Poder Judiciário como órgãos de repressão, né? Não de apoio, quando na verdade e são, não, né? de apoio, de acolhimento, como deveria ser. Então, eu acredito que essa questão do acesso à justiça também deveria ser melhor trabalhado para que essas mulheres tivessem oportunidade. Falta a capacitação também dos agentes que deveriam fazer valer a lei, doutora Valéria? A palavra-chave para o enfrentamento à violência contra a mulher é a capacitação, é um olhar diferenciado, é esse pensar diferente. Por exemplo, promotores de justiça, juízes, advogados formados em direito não estão habilitados a trabalhar com o enfrentamento à violência contra a mulher se não tiverem um olhar de gênero. Vou dar um exemplo. A situação de maior risco para uma mulher é uma separação recente, com a não aceitação por parte do parceiro, por parte do homem, aquela perseguição incessante que muitos chamam de stalking. Por vezes, se o profissional não tem uma capacitação, ele pode entender que a separação resolveu a questão, quando, na verdade, essa é uma situação de risco. Então, saber identificar a situação de risco, saber compreender que a mulher vítima de violência, ela se mantém em silêncio. Esse é o padrão da mulher. Que o homem autor de violência é primário, de bons antecedentes, é um bom cidadão. É o que permite uma aplicação efetiva e transformadora da Lei Maria da Penha. Então, capacitação é a palavra-chave. Muitas vezes houve dessas mulheres que, de uma forma ou de outra, elas acabam se sentindo culpadas porque elas ouvem, né? A pessoa, quem está ouvindo essa denúncia, acaba sempre chegando naquela questão. Não, mas você deve ter feito, então, alguma coisa para ter merecido isso. Nós trabalhamos no GLE10 com o curso de promotoras legais populares e muitas vezes estamos em contato direto com as mulheres que sofrem violência e que têm de ir à delegacia para fazer os seus... levar a notícia a crimes, né, como a gente diria no bom direito penal, e os relatos são impressionantes. E são desta forma, os delegados não dão, ou o atendente não dá a devida atenção àquele reclamo, àquela demanda da mulher, e muitas vezes, não é raro, que eles perguntem mesmo, mas o que a senhora fez para ter levado esse tapa, ou manda a mulher voltar para casa depois de ter sofrido a violência, né, para conversar com o marido, tentar reatar a situação e falando coisas que eu acho melhor nem a gente... Eu vou chamar mais um trechinho aqui do depoimento da Maria da Penha, que ela fala justamente nesse ponto, né? Ela reconhece aí os avanços da lei, mas diz que falta muito para que a lei seja, de fato, implementada. Exato. No meu caso específico, eu lutei 19 anos e 6 meses para que o meu agressor fosse punido. E ele só foi punido pelas pressões internacionais, que interferiram no meu processo e ainda obrigaram o país a criar políticas públicas que diminuísse a grande impunidade existente em relação aos agressores de mulheres. Eu não tenho mais vida particular, né? Eu vivo em função dessas palestras, de estar colocando, de estar me participando de eventos em todos os estados brasileiros, né, para conscientizar a população. Claro, quando ela coloca aí falta, né, vocês já citaram isso aqui, né, que a lei seja implementada. Isso. Como chegar lá? O que isso significa na prática? Bom, a Lei Maria da Penha é uma das 3 melhores leis do mundo de enfrentamento à violência contra a mulher, mas é uma lei que ainda está parcialmente na gaveta. É uma lei que não se tornou totalmente realidade, nem no dia a dia dos profissionais, nem perante a sociedade. Falta muito para que a lei seja totalmente implementada. Por exemplo, delegacias especializadas em todos os locais, atendimento com plantões judiciários para casos de violência contra a mulher, uma integração entre todos aqueles que trabalham na proteção e enfrentamento à violência e, principalmente, mecanismos para se evitar essa revitimização.
Isso é muito importante dizer, porque a revitimização ela acontece em todos os locais. Ela acontece nos ambientes públicos, mas também na sociedade. Né? Quando uma mulher noticia um estupro, por exemplo, se pergunta da roupa, se pergunta do batom, quanto ela bebeu, porque ela estava naquele local. Essa revitimização é uma das principais causas para o silêncio das mulheres. E se as mulheres se mantêm em silêncio, há um risco grande de morte para essas mulheres. Nós vamos precisar fazer uma pausinha aqui na nossa conversa e a gente volta já. Já estamos de volta com o JS Debate. Hoje conversamos sobre os 10 anos da Lei Maria da Penha com a gente, a advogada Maria Silvia Oliveira, presidente do GLE10, Instituto da Mulher Negra, e a promotora de justiça Valéria Scaranci. Continue participando com as suas perguntas e comentários pelo Facebook e pelo Twitter. Vamos então para a participação aqui das pessoas. O meu Aparecido, ele coloca: a lei existe, mas a punição não. Então fica difícil. E o Carlos Roberto Batista: a única coisa que dá cadeia para os homens violentos ou não é a pensão alimentícia. Agora, a agressão não. A gente tem que pensar nessa real implementação da Lei Maria da Penha, e eu acho que aí cabe uma capacitação melhor para todos os operadores do direito, né? E aí a gente fala de delegados, escrivãos, promotores de justiça, juízes, para que eles tenham, como já disse a doutora Valéria, um olhar para essa questão de gênero. A gente tem que entender definitivamente que a violência doméstica não é um assunto para ser tratado na esfera privada. É um assunto de, eu diria até de saúde pública, por conta do alarmante número de mulheres que têm que se afastar do trabalho, deixa de cuidar dos filhos. Eu falo de uma tragédia social mesmo. E que está em todas as classes sociais, né? Vocês falaram um pouquinho disso no primeiro bloco, mas eu acho que vale a pena chamar a atenção para isso, né? Por exemplo, agora com o caso da Luísa Brunet, que ela trouxe, né? Sim, isso que também estou lá no mídia. Ministério Público, no setor onde nós trabalhamos. E a Luísa Brunet, ela deu um recado importante para a sociedade, que a violência pode acontecer em todas as classes sociais, né? Embora a lei já diga que a violência democrática atinge todas as pessoas, a verdade é que quando a violência atinge uma pessoa próxima ou uma pessoa tida como empoderada pela sociedade, por vezes não se dá credibilidade e se procura uma justificativa para aquilo. Mas é importante também se pensar o seguinte: a Lei Maria da Penha é uma lei que tem o foco da punição, sim, mas tem o foco da proteção da mulher e da prevenção. Esses são os principais: prevenir a violência e proteger a mulher. Entre todas, né, tudo que a lei prevê ali, falou prevenção, punição, onde é que está a principal falha? Da lei? Da lei. A principal falha, segundo o meu entendimento, não está na lei. Está em quem não aplica a lei, na em quem não aplicação, compreende a lei. Nessa não aplicação da lei, o que deixa a desejar, então? É a prevenção, é a punição? Há vários aspectos, né? Em todos eles, eu acho que existem falhas, né? Agora, a proteção, me parece que é o aspecto principal para se evitar violências mais graves, evitar feminicídios, né? O CLADEM, inclusive, diz que se nós queremos evitar a morte de mulheres, uma das estratégias é proteger imediatamente, proteger com mais prontidão. O olhar deve ser outro. O olhar deve ser um olhar de proteção imediata da mulher para restabelecimento daquela pessoa e para a recuperação do agressor, também prevista na Lei Maria da Penha. Tem só mais pessoas aqui participando. A Alessandra Silva, ela conta que muitas vezes essas mulheres desconhecem seus direitos e quando buscam apoio na justiça são vitimizadas por maus profissionais que banalizam o caso. Will Wolf, ele conta que uma história que aconteceu na família dele, ele conta que a tia fez um BO contra uma agressão contra o marido dela. E ela queria que ele ficasse preso, mas naquele momento isso não aconteceu por ele ser militar. E meses depois ela foi morta pelo mesmo. Aí ele pergunta, até quando a lei vai proteger pessoas desse tipo? Bem complicado mesmo. Nós ainda não atingimos esse ponto na lei de conseguir a real proteção
dessas mulheres vítimas de violência, né? Mas eu acredito que também é muito importante que as mulheres conheçam efetivamente seus direitos para que elas tenham condições de pedir, né, o que a lei prevê e exigir que a pessoa que estiver fazendo o atendimento dê a ela as medidas protetivas, encaminhe para um abrigo, se for o caso, porque nós temos os abrigos sigilosos, né, para onde essas mulheres podem ser levadas para evitar esse tipo de situação. Agora, quando chega, né, o extremo é esse, né, que ele está contando aqui, a morte de uma mulher. Isso. Então, exatamente, mas assim, ou a violência física, mas antes disso, não existem outros sinais que a mulher muitas vezes não se dá conta, porque eles não deixam marcas. Isso. Muito importante a sua pergunta. Normalmente, só se relaciona a ideia de violência com a violência física, a violência que deixa marca, uma marca grande no rosto, aparente. A verdade é que a morte da mulher é uma história composta por vários capítulos de violência. Violência que vem num crescente. Começa com o isolamento da mulher, que ela até vê como um certo ciúmes, no começo com um certo charme, um ciúmes excessivo, controle, rebaixamento moral. A agressão física só vem no momento em que a mulher já sofreu a violência psicológica, o rebaixamento, o isolamento. E é possível, sim, antecipar o perigo para a mulher. É preciso, com um olhar diferenciado, é possível antecipar. O ciúmes excessivo, a perseguição, o isolamento, o homem que culpa a mulher pelas suas falhas, são indicadores de uma possível situação de risco. Como a Maria da Penha citou muito ali na implementação da lei, ela citou como principal desafio essa questão da cultura do machismo. Me parece que esse é um ponto até mais difícil de mudar do que fazer valer a punição ou qualquer outra coisa que a lei prevê ali. E a gente volta para a questão da educação. Né? Não tem como nós mudarmos uma cultura sem que esses atores passem por uma educação, né? Desde criança, para que a gente não reproduza esses estereótipos de gênero, né? Um menino só pode fazer isso e só pode resolver os seus problemas, as suas questões a partir da violência, né? É preciso que a sociedade, através da educação, dê um outro olhar para essa questão de gênero. Exatamente. E a sociedade, não só, isso, né? Não recrimine. E também não só o autor da agressão. Me fez agora lembrar o caso do Rio de Janeiro, por exemplo, que tomou aí, foi mostrado em toda a mídia, daquele estupro coletivo. Então, os autores não postaram ali o vídeo daquela situação nas redes sociais e as pessoas que não tinham nada a ver com a história compartilhando isso. Isso, na verdade, você perpetua uma violência, perpetua uma imagem. A sociedade tem um aspecto fundamental. Porque muitas vezes, quando se fala de violência, se fala de promotor, de juiz, de advogado, mas qual o papel de cada pessoa? Qual o papel da sociedade? Qual é o papel? O papel da sociedade é, primeiro, não julgar nunca uma vítima de violência, não culpabilizar a mulher, não procurar justificativas com base em um padrão social de uma mulher dona de casa, mãe, recatada. Qualquer mulher que se desvia um pouquinho daquele padrão socialmente aceito, ela é apontada como causadora da violência. E essa interpretação é errada. O único responsável pela violência é o autor. E segundo, apoiar, orientar as mulheres vítimas de violência. Nós temos mecanismos de denúncia, temos alternativas de proteção. Se a sociedade, se aquela pessoa próxima de uma vítima, de uma mulher, não julga e apoia, já é um grande começo, um grande início de transformação. Olha, Delma Guandalin, ela chama a atenção, faz uma pergunta, na verdade, né? A Lei Maria da Penha pode ser usada pelos homens? Ela fala que existem homens que também são vítimas de agressão. É um número muito menor, mas a gente sabe que também acontece, não, né, mas doutora? A Lei Maria da Penha não pode ser utilizada pelos homens, né? É uma lei que foi criada para a proteção às mulheres em situação de violência. Então, não. Aí, nesse caso, os homens recorrem a qual? Ao Código Penal. Ao Código de Processo Penal, isso. O centro da Lei Maria da Penha está no conceito de gênero, que é uma violência praticada contra a mulher por ser mulher. Exato. Os homens também têm proteção, embora
as agressões aos homens sejam infinitamente menores no âmbito familiar e raramente fatais. Quando acontece uma agressão em qualquer local, o homem, o idoso, a criança, qualquer pessoa tem proteção. Por leis específicas, mas não pela Lei Maria da Penha. Nosso tempo está acabando, então vamos chamar aqui, fazer, né, um alerta para as pessoas que foram, para quem foi vítima de agressão ou conhece alguém que tenha sido, como fazer essa denúncia. E a importância de denunciar. Nós temos o 180 da Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres, que é um canal de denúncia. Temos o 190, que é da nossa Polícia Militar aqui em São Paulo, e nunca deixar de fazer a sua queixa na delegacia. Nunca. As mulheres têm que aprender a ir atrás dos seus direitos, não é? E se ela for agredida, ela tem que ir à delegacia e exigir que a pessoa que atender, o delegado, o escrivão, faça o boletim de ocorrência, recomende as medidas protetivas para que ela evite, né, futuras agressões. São esses dois caminhos. Ou uma notícia anônima, via 180, com o máximo de elementos, endereço, tudo que a pessoa tiver de informações, porque isso auxilia na investigação. E quando a mulher comparece na delegacia de polícia, ela deve levar tudo o que ela tem, fotografias, relatórios médicos, boletins de ocorrência anteriores, e deve saber o seguinte, que ela tem o direito a registrar boletim de ocorrência, mesmo sem testemunhas, e que ela tem o direito a uma proteção imediata, porque a Lei Maria da Penha autoriza. Na verdade, o destino de uma mulher está, por vezes, em suas próprias mãos. E também em relação à sociedade, quando ela não consegue noticiar. Como, por exemplo, as hipóteses de cárcere privado, há mulheres trancadas que gritam por socorro. A responsabilidade, nesse caso, é de toda a sociedade. É importante não se calar, é importante atuar para modificar o destino dessas mulheres no nosso país. Agradeço muito a participação de vocês aqui com a gente. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço o convite. Muito obrigada. Boa tarde. Muito obrigada pela sua participação e até amanhã.